O Dia da Consciência Negra. História, significado e relevância na sociedade brasileira. O Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil em 20 de novembro, é mais do que uma data simbólica. Representa um marco de reflexão sobre o papel crucial da população afro-brasileira na formação do país, bem como sobre as lutas históricas e contemporâneas contra o racismo, a desigualdade e a marginalização. A data foi escolhida em memória de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra contra a escravidão. Sua morte, em 20 de novembro de 1695, tornou-se um referencial de luta e consciência histórica. Hoje, o Dia da Consciência Negra é um convite a revisitar essa trajetória, a reconhecer a persistência das desigualdades e a valorizar a riqueza cultural, espiritual, artística e intelectual do povo negro brasileiro. A criação do Dia da Consciência Negra tem raízes nos movimentos sociais, que, especialmente a partir da década de 1970, buscaram resgatar a história da população negra e denunciar o mito da democracia racial no Brasil. Foi nesse contexto que o Movimento Negro Unificado, MNU e outras organizações passaram a reivindicar o 20 de novembro como data oficial de valorização da memória e da luta negras. Antes disso, existia o 13 de maio, data da abolição formal da escravidão, mas boa parte do movimento negro rejeitava essa comemoração por considerá-la limitada, pois não reconhecia o protagonismo dos próprios negros em sua libertação. O 20 de novembro, portanto, surge como uma alternativa política e simbólica, celebrando a resistência e não a passividade, reconhecendo o heroísmo negro e não a benevolência imperial, marcando uma história construída de baixo para cima e não de cima para baixo. O reconhecimento oficial da data ocorreu de maneira gradual, sendo adotado por vários estados e municípios, até ser incorporado ao calendário nacional como dia de reflexão, embora não seja feriado em todo o país. Ainda assim, tornou-se um dos momentos mais significativos para debates sobre racismo, inclusão e patrimônio cultural afro-brasileiro. A figura de Zumbi dos Palmares é central na construção do imaginário ligado ao Dia da Consciência Negra. Líder do maior quilombo da história do Brasil colonial, Zumbi simboliza a luta por liberdade, dignidade e autonomia. O Quilombo dos Palmares, localizado na região que hoje corresponde a Alagoas e Pernambuco, resistiu por quase um século às investidas das forças coloniais. Ali viviam milhares de negros fugidos da escravidão, além de indígenas e brancos pobres, constituindo uma sociedade diversa e organizada. O legado de Palmares e de Zumbi não se limita ao aspecto militar. Ele inclui também a construção de um modelo alternativo de vida social, cultural e política que se contrapunha à lógica escravocrata. Os quilombos eram espaços de afirmação da humanidade de africanos e afrodescendentes, locais onde se recriavam tradições e identidades, onde se construíam redes de solidariedade e resistência. O Dia da Consciência Negra, ao promover a memória de Zumbi, recupera também essa história silenciada durante muito tempo. Para compreender plenamente o sentido dessa data, é necessário lembrar a extensão e a brutalidade do sistema escravista no Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, estima-se que mais de 4,8 milhões de africanos tenham sido trazidos para o território brasileiro em condições desumanas, constituindo a maior diáspora africana das Américas. O trabalho forçado foi a base da economia colonial e imperial, sustentando plantações de açúcar, mineração, pecuária, agricultura e até parte do desenvolvimento urbano. A escravidão foi marcada por uma desumanização sistemática. Africanos eram transformados em mercadoria, suas famílias eram separadas, suas culturas eram reprimidas e sua capacidade de agir politicamente era negada. A abolição de 1888, por sua vez, não foi acompanhada de políticas de reparação, de integração social ou de distribuição de terras. Os libertos foram empurrados para a marginalidade, para os trabalhos mais precarizados e para territórios urbanos periféricos. As estruturas de desigualdade racial que se formaram nesse período permanecem, em grande parte, até hoje. O Dia da Consciência Negra, portanto, não serve apenas para celebrar conquistas culturais ou biografias heróicas. É também uma ocasião para reconhecer que o passado escravista não terminou com a assinatura da Lei Áurea. Seus efeitos persistem e moldam as relações sociais contemporâneas. A celebração do Dia da Consciência Negra está intimamente relacionada à valorização da identidade afro-brasileira, que engloba um vasto conjunto de tradições culturais, religiosas, artísticas e linguísticas herdadas da diáspora africana. A culinária, a música, a dança, os ritmos, as crenças e as formas de sociabilidade do Brasil estão impregnados de elementos africanos. Samba, capoeira, jongo, maracatu,
congadas, moçambiques, etc. Todos são expressões que testemunham a contribuição negra para a formação nacional. Por muito tempo, contudo, essa influência foi invisibilizada ou tratada de maneira folclórica. O racismo estrutural relegou manifestações negras à condição de subcultura, associando-as a estereótipos negativos. A valorização da cultura afro-brasileira, impulsionada pelo Dia da Consciência Negra, busca reverter esse processo, mostrando que essas tradições não são apenas curiosidades, mas parte fundamental da matriz cultural do país. A data convida os brasileiros a reconhecerem que, sem a presença e a criatividade dos povos africanos e afrodescendentes, o Brasil, simplesmente, não seria o que é. Um dos aspectos centrais das discussões em torno do Dia da Consciência Negra é o reconhecimento do racismo estrutural, como elemento persistente da sociedade brasileira. Apesar dos avanços nas últimas décadas, os indicadores sociais revelam um cenário de desigualdade profunda. Pessoas negras, em média, têm menor escolaridade, menor renda, maiores índices de desemprego, menor expectativa de vida, e são as principais vítimas de violência policial. Dados de diferentes institutos mostram que jovens negros são desproporcionalmente afetados pela mortalidade violenta, enquanto mulheres negras compõem o maior grupo entre as vítimas de feminicídio. Essas desigualdades não são fruto do acaso, mas da permanência de estruturas históricas. Durante muito tempo, o discurso oficial insistiu na ideia de que o Brasil seria uma democracia racial, onde convivência harmoniosa entre brancos, negros e indígenas teria se consolidado sem os conflitos observados em outros países. No entanto, essa narrativa serviu, muitas vezes, para mascarar as tensões reais e impedir políticas específicas de reparação ou de inclusão. O Dia da Consciência Negra busca justamente romper esse silêncio, incentivando debates e ações que enfrentem o racismo de forma direta. A educação desempenha papel central na construção de uma sociedade consciente de sua história e comprometida com a igualdade racial. A Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, foi um marco importante, embora sua aplicação ainda encontre desafios. O Dia da Consciência Negra, celebrado em muitas instituições de ensino, oferece oportunidades para atividades pedagógicas, debates, palestras, apresentações e projetos que promovem conhecimento e respeito. Além disso, a data é um lembrete da importância das políticas públicas de equidade racial, como as ações afirmativas no ensino superior e no serviço público. Pesquisas mostram que as cotas têm contribuído para ampliar a presença de estudantes e profissionais negros em espaços antes majoritariamente brancos, fortalecendo a representatividade e gerando transformações positivas. O debate sobre políticas públicas no âmbito do Dia da Consciência Negra ajuda a reforçar que combate ao racismo não se faz apenas com boas intenções, mas com ações concretas. A presença negra na mídia, na política, na literatura, no cinema e nas artes tem crescido nos últimos anos, mas ainda enfrenta limitações. A celebração do Dia da Consciência Negra também serve como plataforma para discutir a representatividade e suas implicações na autoestima e na formação identitária de crianças, jovens e adultos negros. A ausência de protagonistas negros, a reprodução de estereótipos e a subrepresentação em posições de destaque contribuem para perpetuar desigualdades simbólicas. Nesse sentido, a data incentiva a valorização de autores, intelectuais, artistas, ativistas e lideranças negras que vêm produzindo reflexões fundamentais sobre a realidade brasileira. Nomes como Sueli Carneiro, Abdias do Nascimento, Lília Gonzalez, Milton Santos, Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus e Machado de Assis, entre tantos outros, são lembrados e estudados como parte do patrimônio intelectual do país. A data é um espaço simbólico de resistência e de afirmação de tradições religiosas e culturais, que carregam filosofias de vida, valores comunitários e cosmologias que enriqueceram profundamente a cultura brasileira. A ancestralidade africana se expressa também em práticas cotidianas, culinárias, rituais, ritmos e formas de organização social. Celebrar a consciência negra é também celebrar essa ancestralidade, que sobreviveu à escravidão e às tentativas de apagamento cultural. No século XXI, o Brasil tem visto avanços e retrocessos nos debates sobre racismo. Por um lado, nunca se discutiu tanto sobre desigualdade racial, e nunca tantas vozes negras tiveram espaço para falar de suas experiências e reivindicações. Por outro, persistem violências, resistências políticas e discursos negacionistas,
que buscam deslegitimar lutas históricas. Nesse contexto, o Dia da Consciência Negra ganha ainda mais relevância. Ele funciona como um momento de renovação da energia coletiva em torno do combate ao racismo, de reafirmação do orgulho negro e de fortalecimento da identidade afro-brasileira. A data também oferece oportunidade para que pessoas não negras se envolvam no debate, reconhecendo seus privilégios e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Por fim, o Dia da Consciência Negra não deve ser visto apenas como celebração, mas como compromisso contínuo. Ele nos chama a refletir sobre o passado, mas também sobre o presente e o futuro. Combater o racismo exige ações cotidianas, desde a forma de educar crianças até a maneira de interagir socialmente, desde escolhas políticas até práticas institucionais, desde o reconhecimento de estereótipos até o enfrentamento da violência racial. É uma data que convoca toda a sociedade, negros e não negros, a pensar sobre o tipo de país que desejamos construir. A memória de Zumbi dos Palmares, assim como a de tantos outros líderes e comunidades negras, nos lembra que a liberdade não é dada, mas conquistada, que a dignidade é um direito, mas também uma luta, que a igualdade precisa ser construída com persistência e coragem.